Imagine um sistema de defesa tão poderoso que custa quase US$ 1 bilhão, um verdadeiro símbolo de poder, o S-400 Triumph. Agora, imagine que esse sistema, considerado invencível, foi destruído por drones simples, controlados por um videogame. Parece impossível, não é? E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou com uma operação secreta, que o próprio Kremlin não queria que fosse revelada. Em 6 de outubro, forças especiais ucranianas atacaram duas metas estratégicas, um depósito de munições perto de Simferopol e o famoso sistema de defesa S-400 perto de Yevpatoria. Em um único dia, ambos foram destruídos. Esse golpe foi uma verdadeira humilhação para Putin. O que antes era considerado imbatível agora foi caçado por drones baratos, guiados por controladores de videogame. Como uma arma que deveria proteger as fronteiras de Putin foi derrubada por aparelhos que custam apenas alguns milhares de dólares. A destruição do radar 92N6, o cérebro do sistema, marcou um ponto de virada. Sem ele, o sistema não consegue detectar ou seguir alvos. E a equipe de comando, que alimenta e controla tudo, também foi destruída. Como um ataque tão simples conseguiu abalar um sistema de proteção bilionário? A resposta é simples: guerra simétrica. Pequenos drones, inacreditavelmente baratos, conseguiram realizar o que armamentos sofisticados não conseguiram. Com táticas audaciosas, operadores de forças especiais se infiltraram, guiaram os drones e cegaram o coração da defesa de Putin. Esse momento marcou uma derrota profunda na reputação militar de Putin. Sua tecnologia, considerada invencível, foi silenciada pelos pequenos veículos voadores. O impacto foi devastador, a confiança de seus aliados e compradores desapareceu. O que acontece após essa vitória? O golpe desestabilizou não só o sistema de defesa, mas toda a logística de guerra. Assim que o radar caiu, o céu virou uma ameaça constante. E os efeitos concretos começaram a aparecer na linha de frente. No mesmo dia, o depósito de munições foi atingido, deixando as forças russas sem combustível suficiente. Com os postos de gasolina fechados, o caos tomou conta das ruas. Os moradores, desesperados, arriscam suas vidas roubando gasolina na clandestinidade, enquanto o abastecimento de tropas fica cada vez mais difícil. A crise se espalhou e atingiu o coração de todo o esforço de guerra. Os estoques de combustível, essenciais para tanques, aviões e tratores, desapareceram. Os campos estão paralisados, a produção agrícola parada. O drama ganhou novos tons de desespero. E o setor turístico? Antes considerado uma das maiores fontes de renda, se transformou em um lugar abandonado. Os resorts vazios, praias desertas e hotéis fechados preocupam até os mais céticos. Como um lugar que prometia lazer virou um campo de batalha por sobrevivência. Putin, tentando minimizar a situação, tenta convencer o mundo de que tudo está sob controle. Mas as imagens falam por si. Postos de gasolina vazios, filas intermináveis e uma população à beira do colapso revelam a mentira por trás da propaganda oficial. Este golpe não é uma simples derrota. É o começo do fim de uma era de arrogância e invulnerabilidade que Putin acreditava ter. Uma guerra que começou com avanços tecnológicos agora é travada por tática, inteligência e coragem. E tudo indica que essa é apenas a pontinha do iceberg. O que virá a seguir? Como uma superpotência enfrenta drones retos e acessíveis, enquanto sua infraestrutura desmorona? A resposta só pode ser uma: a verdadeira batalha pelo controle do futuro está apenas começando. No dia em que o sistema S-400 foi atingido, uma peça fundamental na defesa russa, tudo mudou. Seus componentes destruídos incluíram o radar multinfeccional 92N6A, considerado o cérebro do sistema. Sem ele, o sistema perde toda a sua capacidade de detectar, rastrear e travar alvos. No mesmo ataque, o centro de comando, o coração do sistema, além da equipe de alimentação elétrica, que o mantém ativo, também foi destruído. Como um cérebro avaliado em bilhões de dólares virou pó. Essa é a essência da guerra assimétrica. Drones de baixo custo, controlados por videogame, foram usados na ofensiva. Drones que custam apenas alguns milhares de dólares sabotaram a defesa mais forte da Rússia, direcionando-se ao seu ponto mais vulnerável. É um golpe duro, quase impossível de imaginar.
Putin viu seu prestígio militar ruir diante de seus próprios generais. Mais ainda, diante dos que compraram esse sistema tático. A tecnologia russa, outrora invencível, foi superada por táticas do século XXI. E quando os olhos do S-400 foram cegados, uma cadeia de efeitos em cascata começou. A segunda fase da estratégia entrou em ação, a operação de sufocamento logístico. Assim que a proteção aérea foi penetrada, o céu deixou de ser uma barreira segura e virou uma via de ameaças constantes. E quem veio por ela? Os alvos foram as linhas de suprimento de Putin. Vamos lembrar, no mesmo dia que o S-400 foi atingido, o enorme depósito de munições da 18ª Armata também foi destruído. Os soldados russos na linha de frente, de repente, tiveram suas munições cortadas, pegando fogo por toda parte. As imagens mostraram bolas de fogo que podiam ser vistas a quilômetros de distância, enquanto nuvens negras de fumaça cobriam o céu de Crimeia. Agora, com o céu ameaçado, a reposição de armas se tornou uma missão impossível. As rotas de abastecimento estavam sob ataque constante. E isso não foi uma mera coincidência. Era uma estratégia meticulosa, um golpe certeiro. Uma tropa sem visão não consegue proteger suas munições. Mas o verdadeiro impacto foi na arma mais essencial da guerra, o combustível. As bombas atingiram os centros de logística de Crimeia, especialmente dias depois da destruição do S-400. Os tanques de combustível em Fardesk e dois grandes depósitos em Simferopol foram atacados. Imagens de explosões devastadoras, chamas que se estendiam por quilômetros e uma fumaça negra cobrindo o céu. Por que isso é tão importante? Porque esses ataques estavam alimentando uma crise de combustível sem precedentes. O impacto foi imediato. O abastecimento de gasolina na península virou caos. Postos fechando, filas intermináveis, pessoas desesperadas procurando por gasolina, cheiros de óleo queimado no ar, sons de motores roncando incansavelmente enquanto o combustível escasseava. A crise virou uma guerra de sobrevivência. As ruas se encheram de gente roubando gasolina de carros abandonados, enfrentando o desespero, num cenário de colapso social. Tudo isso foi parte de uma jogada calculada. Os russos, que prometiam estabilidade ao conquistar Crimeia, viram a realidade desmoronar aos poucos. A população, antes confiante, agora enfrenta filas intermináveis, bombas explodindo ao longe. O céu escuro de fumaça e uma sensação de insegurança que se aprofunda a cada dia. Enquanto isso, a propaganda no Kremlin tenta pintar tudo como sob controle, mas a verdade está estampada nas ruas, a infraestrutura de Crimeia está em colapso. E o que vem a seguir? Como a resistência continua? E qual será o próximo movimento dessa guerra silenciosa, mas devastadora? Após a destruição do S-400, em 6 de novembro, os ataques aos centros logísticos na Crimeia se intensificaram. Tanques de combustível em Feodósia e dois grandes depósitos de combustível em Simferopol foram atingidos. As imagens mostravam bolas de fogo gigantescas, visíveis a quilômetros de distância, e nuvens negras de fumaça cobrindo os céus da Crimeia. O cheiro acre de borracha queimada se espalhava como um veneno invisível, sufocando o ar noturno. Uma análise chocante, publicada pela Caravel, explica perfeitamente por que esses ataques na Crimeia foram tão devastadores. O problema é este. Esses golpes jogaram gasolina em um fogo já imenso. Os ataques incansáveis de drones ucranianos às refinarias no continente russo, nos últimos meses, desativaram 38% da capacidade total de refino da Rússia. Isso não é um número estatístico. É uma catástrofe. Significa que a Rússia não consegue combustível para seu próprio exército, seus tanques, suas aeronaves. E quando essa crise nacional de combustível chegou à Crimeia, uma península logisticamente isolada, transformou-se em algo pior que uma crise. Virou pânico civil total. Aqui reside o gênio da estratégia. A crise militar e a crise logística se fundiram na Crimeia, desencadeando o colapso civil. Voltamos ao relatório da Caravel. De acordo com ele, a crise na Crimeia cresceu tanto, que a gasolina foi racionada. O que você ouviu está correto. Em 2025, na Crimeia, que Putin libertou em 2014, transformou em Porto Russo, e prometeu estabilidade e prosperidade. As pessoas compram gasolina com cartões de racionamento, remetendo à era soviética.
Os preços explodiram em 40 a 50%, subindo para 80 rublos. Postos de gasolina. Segundo relatos, metade dos postos na Crimeia estão secos, fechados e abandonados completamente. Agora, imagine-se no lugar de um civil na Crimeia por um instante. Você não encontra gasolina para o carro, para ir ao trabalho, ou suprir necessidades básicas. Metade dos postos exibe placas de sem gasolina. A que você acha, é vendida pelo dobro do preço. O som de buzinas irritadas ecoa pelas ruas vazias, o suor escorre pelo rosto sob o sol escaldante, enquanto filas intermináveis se formam em vão. Será que o paraíso prometido por Putin agora cheira a desespero e fumaça? E se eu te disser que esse caos é só o começo, e que o verdadeiro terror está fermentando nas sombras da sociedade crimeia? O que acontece quando o pânico vira revolta aberta? Imagine um lugar que, anos atrás, era um destino de sonho, cheio de vida e turistas. Agora, tudo isso virou um cenário desolador. As praias de Alta e Sumonlou, que antes eram cheias de visitantes, hoje parecem cidades fantasmas. Os hotéis, uma vez vibrantes, estão vazios, muitos fechados ou transformados em quartéis militares. As ruas, antes repletas de risos e conversas, agora ecoam o som silencioso de passos apressados, enquanto moradores tentam se adaptar ao caos que domina tudo. Você consegue imaginar a sensação de caminhar por esse cenário? O ar carregado de cheiro de fumaça, o calor de um sol forte refletindo na areia vazia e o silêncio pesado de uma esperança que se esvai. As pessoas estão desesperadas. Escassez de gasolina, filas intermináveis, preços inflacionados. A luta diária virou uma batalha pela sobrevivência. E tudo isso por quê? Porque os logísticos que sustentam a região foram severamente cortados. O suprimento de combustível, que vinha da Rússia continental via pontes e rotas marítimas arriscadas, foi destruído. Os armazéns que guardavam o combustível do usufruto civil e militar estão sob ataque constante. Ucrânia, há um ano, mira nessas artérias vitais. Com o sistema de defesa mais caro e considerado invencível, o S-400, agora impotente, o que sobrou? Drones comuns, de poucos dólares, conseguem caçar o que antes parecia inatingível. Um sistema de bilhões de dólares caído, literalmente, na mira de aparelhos de voo de brinquedo. O que isso significa? Sua mobilidade desapareceu. O transporte público, que antes era a esperança de muitos, virou coisa do passado. As pessoas não conseguem chegar ao trabalho, aos hospitais, às escolas. A economia paralisa. Agricultores, desesperados, veem suas colheitas congeladas, máquinas paradas por falta de diesel. Uma crise de alimentos se aproxima, silenciosa, mas inevitável. E a indústria do turismo? Outro sonho desfeito. Praias vazias, hotéis fechados ou transformados em bases militares. O que era um símbolo de prosperidade virou símbolo de caos. Tentativas de retorno à normalidade? Fracassaram. Os sirenes de defesa continuam a ressoar, noite e dia. O sistema invencível, aquele que deveria proteger tudo, está cegado. E a pergunta que fica, quanto tempo até tudo despencar de vez? Imagine um lugar onde turistas não conseguem mais abastecer seus carros e fazem filas para trocar moedas por gasolina. Onde o caos tomou conta das estradas e praias se tornaram campos minados. Pensou que a promessa de Putin de um paraíso turístico era real? Pense de novo. Desde que a Crimeia foi ocupada, a situação só piorou. Os postos de gasolina estão quase todos vazios. As filas de espera se alongam por horas. As pessoas tentam sobreviver enquanto o medo de explosões e a escassez de combustível dominam o cotidiano. Durante o dia, as ruas parecem um cenário de guerra silenciosa. Lares e negócios enfrentando o colapso, enquanto o cheiro de combustível misturado com fumaça está sempre presente, entrando pelas janelas. O chefe da administração local, Sergei Aksionov, tentou negar a gravidade. Primeiro, falou em dificuldades logísticas. Depois, acusou a população de criar demanda artificial. Mas a verdade está na ausência de gasolina. Eles estão enfrentando uma crise que ameaça a própria estabilidade da região. Prometerem que em 2 dias chegaria a inteligência artificial 95 virou fumaça.
Os centros de refino pararam de funcionar, e ninguém fala abertamente sobre os ataques ucranianos às instalações, um silêncio suspeito que pesa no ar pesado. Com a escassez, a gasolina se transformou na moeda mais valiosa. A riqueza de ontem virou escassez de hoje. Putin dizia que a paz tinha voltado. Mas, na prática, o que se vê são filas, bombas vazias e o constante temor de uma explosão a qualquer momento. Cada bomba de gasolina abandonada na rua grita a mentira de Putin. Essas cenas, diárias, mostram que a estabilidade prometida é uma fachada frágil, prestes a desmoronar. E o que diz o Kremlin? O porta-voz, Dmitry Peskov, aparece como sempre, tentando convencer o mundo de que tudo está sob controle. Mas as imagens, os relatos nas redes sociais e o desespero crescente mostram uma história diferente. Uma crise profunda, que vai além dos postos vazios, atingindo a própria alma da Crimeia. Uma ocupação que, ao invés de consolidar estabilidade, traz temor, caos e uma violência silenciosa que ameaça toda a região. Até quando essa farsa poderá se sustentar? A verdade está ali, na rua, na fila, no silêncio pesado que paira sobre a Crimeia. E só o tempo dirá se esse castelo de cartas, construído com falsas promessas, irá desabar. A situação em Crimeia revela uma crise profunda e silenciosa que está destruindo o tecido social da península. Há uma evacuação em massa de jovens e famílias inteiras, desesperados para escapar do caos. Mas o que está por trás dessa fuga? Não são apenas os ucranianos ou os Crimean-Tatars, que resistem bravamente à opressão. Agora, até mesmo os colonos russos, que um dia acreditaram nas promessas de Putin de estabilidade, estão abandonando tudo. Imagine ouvir o som de pneus rasgando o asfalto, enquanto multidões tentam escapar do pânico. O cheiro de fumaça, das explosões que ainda ecoam nos silos e depósito de combustível, perfumam o ar pesado. Nós estamos vendo a face mais sombria de uma estratégia de genocídio silencioso. Os números assustam, entre 45 mil e 50 mil jovens foram obrigados a lutar contra seus próprios irmãos, sob coerção ilegal, desde 2014. Animais, soldados e civis, todos vítimas de uma política de limpeza étnica orquestrada por Putin. E quem são os principais alvos dessa brutalidade? Os Crimean-Tatars, que resistem com coragem. 6 anos de ocupação, e ainda assim eles lutam por sua identidade, por sua terra. Mas a destruição não para por aí. Desde 2022, dezenas de milhares escaparam pela fronteira, desesperados por sobreviver. Eles fogem de um regime que transformou uma região de turismo e sonhos em um campo de guerra e repressão. O que acontecerá com Crimeia? Sua população, antes vibrante e diversificada, está se esvaziando. Jovens, idosos, famílias, todos empurrados para o exílio, na esperança de uma vida livre da sombra do invasor. Como a história de uma terra pode ser escrita por uma tempestade de fogo, sangue e lágrimas? E enquanto a mídia oficial tenta esconder a verdade, o sussurrar das vítimas cresce na calada da noite. Esta é a face oculta de um conflito que ameaça transformar toda a região numa terra de incertezas, onde as vozes de quem luta pela liberdade se apagam lentamente. E o mais assustador? Essa tragédia está apenas começando. No coração de Crimeia, uma poeira de esperança se transformou em fumaça de destruição. Desde 2022, dezenas de milhares de civis fugiram, puxados por uma crise que não para de crescer. Até quem acreditou nas promessas de estabilidade feitas por Putin agora escapa desesperadamente. Imagine-se na pele de um cidadão comum, carros parados, lojas vazias, cheiros de fumaça e gasolina queimando no ar. Mas quem são esses fugitivos? Uns são civis que acreditaram nas falsas promessas. Outros, os chamados colonizadores russos, que chegaram após 2014 com a esperança de segurança. Agora, veem seus sonhos se desfazerem diante do caos. As explosões do sistema S-400, que deveria ser imbatível, são só o começo do que eles vivem. A fila de combustível que não anda faz com que as pessoas recuem às trevas de uma Rússia que falhou. Você consegue imaginar a sensação de estar preso na tênue linha entre esperança e desespero? As imagens de veículos abandonados, soldados desesperados, a fumaça subindo lentamente no horizonte, tudo isso revela uma verdade crueldora: Putin prometeu força. Mas está entregando fracasso.
O próprio sistema de defesa que deveria proteger a presença russa em Crimeia virou alvo fácil, sendo caçado por drones baratos, guiados por controladores de videogame. Uma humilhação que destrói a imagem do líder forte. Como confiar num sistema que foi derrotado por equipamentos de pés a poucos milhares de dólares? Essa derrota simbólica pede uma pergunta: até onde Putin pode ir antes que sua própria base comece a duvidar? E a resposta vem de dentro: o orgulho russo está se esvaindo. Enquanto as lágrimas desses civis contam uma história de colapso iminente. Mas a reviravolta mais devastadora ainda está por vir. Prepare-se, porque a ficha caiu, na própria alma da Rússia. A promessa de que Crimeia seria uma fortaleza indestrutível? Que virou poeira. A vergonha de ver o sistema mais caro e importante ser cegado por drones de poucos dólares ecoa no âmago do poder soviético. Putin sempre quis representar força e orgulho. Então, por que a maior joia do seu império está ruindo sob a arma mais simples? Especialistas dizem que esse golpe simboliza mais que uma derrota técnica. É o fim de uma era, uma ferida eterna na narrativa do líder que prometeu reavivar a grande Rússia. E aqui está a reviravolta mais chocante: interior de Crimeia, o simbolismo da União Russa e a alcunha de invencível estão desmoronando. Sem combustível, sem esperança, o sonho de reunificação se transforma em pesadelo. As ruas vazias de Alta-Sumulou, praias antes vibrantes, agora parecem cenários de uma ilha fantasma. Caminhar ali é sentir o cheiro de fracasso, ouvir o silêncio pesado das promessas quebradas. Como fez o Kremlin ao apoiar essa ocupação? Se nem o sistema mais poderoso pode se manter de pé diante de drones simples, quem pode confiar? E se essa história de estabilidade é uma mentira, o que sobra para o futuro russo? Essa é a maior reviravolta, a maior vergonha oculta sob a máscara de uma potência que desmorona, lentamente, silenciosamente, mas sem chance de volta. A Crimeia não era apenas uma peça anexada à força. Era o símbolo mais forte do poder russo, do prestígio e da narrativa de reunificação com a mãe pátria. Mas hoje, essa fortaleza está se desmoronando por dentro. O Kremlin nem consegue mais cumprir sua função mais básica, fornecer combustível para seus cidadãos. Desde 2014, a população de Crimeia foi prometida uma nova era de prosperidade e estabilidade. As palavras de Putin eram como uma promessa a céus, que convenceram muitos a acreditar na permanência dessa união. Mas a realidade é cruel. Os moradores, que outrora celebraram a anexação, agora enfrentam uma dura punição. Não conseguem colocar gasolina nos seus carros, nem ir trabalhar, nem arar suas terras devido à incompetência da administração russa. A confiança que existia entre o povo e o Estado foi totalmente destruída. Esse cenário devastador rompe o pacto silencioso que Putin fez com seu povo: deem-me lealdade política, e eu lhes entregarei estabilidade e riqueza. Mas o que sobra agora? Apenas o caos. O medo se espalha pelas ruas de Crimeia. As lojas de combustível estão vazias, as filas se arrastam, e o som constante de sirenes anuncia a crise. O cheiro de gasolina queimando na esperança de reabastecer os veículos substitui a paz há muito prometida. Durante anos, o Kremlin tentou esconder a guerra, apresentando-a como uma operação militar especial. Mas as bombas na refinaria e as filas de gasolina expõem a verdade nua e crua, a mentira desmorona. Agora, a questão mais perigosa paira no ar: se o Estado não pode fornecer combustível às suas próprias famílias, para que, de fato, serve essa guerra? Essa dúvida mina a moral dos soldados na linha de frente. Imagine um combatente ouvindo que sua família está sem gasolina em casa. Sua motivação vai se esvair como água escapa pelos dedos. A própria base do apoio russo ao conflito começa a desintegrar-se silenciosamente. E a pior parte? O Kremlin não tem poupado esforços. Seus ataques incessantes às refinarias russas e às linhas de suprimento estão só acelerando esse colapso. O castelo de cartas de Putin começa a ruir, e debaixo dos escombros dessa fortaleza, jaz não apenas um projeto de anexação, mas o futuro de toda a máquina de guerra russa. Agora, pare por um momento. Essa destruição é o símbolo de uma era que se encerra? Será que o orgulho e o poder de Putin já não são mais o que um dia pareceram? Ou há uma reviravolta surpreendente, escondida nas sombras que ainda não vimos? Pense nisso. Um império que não consegue mais abastecer seus próprios soldados e cidadãos está condenado a desaparecer? Ou há uma estratégia sombria à espreita,
pronta para virar o jogo de cabeça para baixo. O que você acha que virá a seguir? Deixe sua opinião nos comentários. É hora de refletir sobre a verdadeira força de uma nação. Quando suas próprias raízes começam a apodrecer, tudo o que resta são fragmentos de uma grande história que se desmancha no ar.